Recuperação de PIS/COFINS sobre a revenda de cigarros. Mudou algo em relação a essa recuperação depois da publicação do novo regulamento do PIS/COFINS? Meu nome é Elcio Guiotto e estou aqui para compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre trabalhos relacionados à recuperação tributária, assuntos tributários de maneira geral. Certamente você já ouviu que os revendedores de cigarro possuem uma grande oportunidade de recuperação tributária. Isso se deu em função do tema 228 julgado pelo STF, aonde trouxe o entendimento de que, quando eu tenho a base de cálculo efetiva da operação inferior à base presumida que serviu de base de cálculo para o recolhimento do PIS/COFINS, nasce aqui uma oportunidade de recuperação tributária. Mas da onde vem toda essa celeuma e essa possibilidade de recuperação? O que acontece é que quando nós temos uma venda de um cigarro, de um maço de cigarro, por R$10, por exemplo, em uma loja de conveniência, esses R$10 que foi cobrado do maço de cigarro, lá na indústria ou no importador, ele teve uma base de cálculo de PIS e COFINS de praticamente 30. Ou seja, a base de cálculo efetiva que foi recolhida, né, o imposto que foi recolhido numa base de cálculo presumida lá no industrial, ele foi 3 vezes maior do que o valor efetivamente vendido do maço de cigarro lá na ponta da cadeia. Então, em função disso, trouxe aí uma oportunidade de recuperação tributária. Por quê? Porque pela legislação, o revendedor varejista do cigarro, ele não pode aplicar um valor superior ao que foi considerado para fins de recolhimento do PIS/COFINS lá na indústria. Então, nesse exemplo prático, o revendedor de cigarro ele não pode vender o maço de cigarro por 30. Ele deve seguir a tabela. Muito provavelmente vocês já devem ter ido em alguma loja de conveniência ou algum supermercado e viu lá a tabela dos valores do cigarro. Então, aquele estabelecimento ele tem que obrigatoriamente seguir aquela tabela. E aquela tabela, multiplicada pelos fatores de multiplicação trazido na legislação, que é praticamente 3 vezes o montante, ela tem que ser aplicada na revenda e tem que ser considerada essa base de cálculo lá no industrial na hora que ele monta a base de cálculo para fins de recolhimento do PIS e da COFINS. Lembrando que a alíquota é sempre 3,65. Então, independente se o seu cliente é lucro real, lucro presumido ou simples nacional, ele vai ter uma diferença de PIS e COFINS recolhido pela indústria de praticamente 7,3%. E aí o que acontece é, nós temos vários trabalhos já feitos administrativamente, só que a Receita até o momento não se pronunciou sobre o assunto. O que acontece é que nasceu no mercado uma questão de que, com o decreto novo do PIS e COFINS, né, com a nova instrução normativa, melhor dizendo, a Receita trouxe um entendimento de que essa recuperação ela tem que ser segregada entre as etapas da cadeia. Isso existe muito em função de que a própria PGFN vem adotando esse procedimento em alguns casos, falando que a recuperação tem que ser devida uma parte pelo atacadista, uma parte pela distribuidora e uma parte pelo varejista. Na verdade, quando eu interpreto o artigo 506 da Instrução Normativa 2121 de 2022, na minha concepção, esse artigo 506 ele veio para substituir o artigo 460 da redução da IN antiga, que era 1911. Então, ele trata de casos quando eu não tenho o fato gerador, que é muito diferente de quando eu tenho uma venda de um preço inferior à base de cálculo presumida lá do industrial. Então, por exemplo, quando acontecem essas situações, quando eu tenho roubo, obsolescência ou alguma situação em que eu me tornei impeditivo de ter a operação comercial, ou seja, eu não fiz a operação. Então, na minha interpretação, o artigo 506, ele não trouxe uma nova regulamentação desse assunto. Ele veio para substituir o artigo 450 da redação anterior da IN 1911, mas ele ainda não trouxe o entendimento de como que deve ser feito a recuperação. Eu, particularmente, entendo que é devida ao varejista a recuperação do PIS/COFINS ST sobre o cigarro. Por quê? Porque em toda etapa da cadeia, tanto o distribuidor quanto o atacadista, ele repassou no custo da sua venda o PIS/COFINS que foi recolhido pela indústria, e esse custo vai para o varejista, que quando ele vende para o consumidor final,
quando ele vende para o fumante, ali tem a possibilidade de recuperação do PIS e COFINS ST sobre o cigarro. Esses valores são valores relevantes, principalmente para as empresas que comercializam muito cigarro. Então, para vocês terem uma noção, uma empresa, por exemplo, que vende R$100 mil por mês de cigarro, provavelmente ela tem aí 7,3% a recuperar de PIS e COFINS ST, ou seja, a cada R$100 mil, provavelmente ela tem R$7 mil de PIS e COFINS a recuperar. Então são valores expressivos, são valores relevantes e que podem trazer aí um benefício de fluxo de caixa para o cliente. Na prática, esse trabalho é desenvolvido como? A gente precisa apurar esses montantes, ou seja, avaliar qual foi efetivamente o preço de venda pelo varejista e fazer uma diminuição do preço efetivamente que foi considerado como base de cálculo presumida lá no industrial do importador. Essa diferença são os valores passíveis de recuperação. É um procedimento totalmente administrativo, que não é via perdiconto convencional, ou seja, é um procedimento feito via abertura de um processo no próprio ECAC, no próprio Receita Federal, e aí você vai juntar toda a documentação comprobatória e vai solicitar os pedidos de restituição com base no anexo da instrução normativa. Hoje, na prática, esse trabalho não está sendo efetivamente restituído pela Receita, então todos os pedidos feitos, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não foram pagos, ou seja, a Receita não pagou, só que de outra forma ela não indeferiu esses pedidos. Então esse é um assunto que está ainda para ser decidido internamente pela Receita, e o que a gente tem até o momento é que os pedidos estão parados com pendência de análise. Então, se você é um prestador de serviço, ou você é um revendedor de cigarro, lembre-se que aí você tem uma grande oportunidade de recuperar PIS/COFINS, independentemente se o seu regime tributário é simples nacional, lucro real ou presumido. Esse é um trabalho que não é tão complexo de se realizar, ele não é tão complexo de operacionalizar, e ele pode trazer aí um grande resultado financeiro, tanto para você quanto para os seus clientes. Lembrando sempre que a gente não consegue garantir para o cliente prazo para recebimento desses valores, então esses são os valores que a gente não consegue aí delimitar um prazo de recebimento. E também outras situações podem acontecer, por exemplo, a Receita vir com o entendimento de que a recuperação deve ser por etapa da cadeia. E eu entendo que há aí uma margem de discussão para os varejistas, mas a gente não consegue afirmar para os nossos clientes, para os revendedores varejistas de cigarro, que efetivamente esses recebimentos irão ocorrer num curto prazo de tempo. Então, na minha concepção, a nova instrução normativa não trouxe nenhuma novidade sobre esse assunto. Esse assunto ainda está pendente de avaliação, está pendente de restituição por parte da Receita, mas não deixa de ser uma oportunidade até para vocês conseguirem, no primeiro momento, entrar em algum cliente oferecendo um trabalho que pode desencadear outros trabalhos, pode desencadear outros relacionamentos, e você possa aí criar um relacionamento duradouro e faturar junto com o seu cliente, trazendo benefícios tributários para ele. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e comente aqui eventuais dúvidas que você tem. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.